Mano, o Luffy chamou o Loki pra fazer parte da tripulação dele. Não foi o Loki que matou o Rei Harold. Isso era uma coisa que a gente já esperava, mas agora foi confirmado nesse capítulo. O Shanks tem a marca do abismo e foi confirmado que o Zoro tem Haki do Rei. Cara, esse capítulo de One Piece tá cheio de coisa bombástica que aconteceu. E pra você que não lembra exatamente o que aconteceu no último capítulo, basicamente o Imu soltou um Haki absurdo dele lá. No caso, a Gunko, que foi possuída pelo Imu, soltou um Haki lá absurdo e tal. Mas enfim, a galera que tava no submundo ali, o Luffy, a galera, todos eles perceberam e sentiram esse Haki extremamente poderoso e falaram, mano, vamos lá pra cima, tá ligado? Aí começa o capítulo 1152 com a tripulação do Hajurudin se preparando pra ir lá pra cima e o Chopper falando pro Luffy que ele vai ficar ali no submundo pra cuidar do Gaban, porque o Gaban não tá muito bem. Só que aí nesse momento, o Gaban fala pro Luffy usar o Haki do Rei, porque os Cavaleiros Sagrados não são imortais. Então, por mais que eles sejam difíceis de serem derrotados, eles podem ser derrotados. E aí o Luffy fala que vai salvar geral, tá ligado? E o Loki ali no contexto tá acorrentado, só que aí ele pede pro Hajurudin libertar ele pra ajudar a lutar contra os Cavaleiros Sagrados, porque por ele já ter experiência de batalha, ele acha que ele vai ser um bom aliado pra salvar o Luffy. Só que aí nesse momento o Gaban fala que não tem só um ali com o Haki do Rei. O Sanji todo animado vai pedir pra ele se é ele que tem, porque daí não vai ser mais só, segundo ele, o Jinbe e o Marimo, que é o Zoro, que vão ter o destaque ali e tal. E nisso o Gaban fala que o corpo do espadachim já se acostumou com o Haki do Rei. Então sim, foi confirmado oficialmente, finalmente o Oda confirmou depois de muito tempo que sim, o Zoro tem o Haki do Rei. Isso era uma coisa que pra gente já era meio óbvia, principalmente depois da luta do Zoro contra o King, porque mano, o que foi aquela batalha senão uma explosão de Haki do Rei um atrás do outro, tá ligado? O Zoro literalmente desenhou o nome dele no céu com Haki, mano, então assim, absurdo. Só que o Zoro, pelo visto, não tinha se ligado que ele tinha o Haki do Rei, porque daí ele fala assim, ué, mas eu consigo usar o Haki do Rei? E o Luffy, mano, fala pra ele que é óbvio, porque ele já tava soltando o Haki em vários momentos e tal. Só que aí o Laban não, né? Minha dicção tá ligado como é que é, né? Maravilhoso. Só que aí o Gaban dá uma lapada seca no Zoro, que é fenomenal. Porque ele fala que o Haki do Rei só pode ser chamado de poder quando se tem consciência e controle total sobre ele. E aí ele pede pro Zoro, você acha que você, no estado que você tá, dá conta de estar ao lado de um capitão Yonkou? Ou seja, você nem sabe que você tem o Haki do Rei e você ainda assim quer estar do lado de um Yonkou, de um imperador, tá ligado? Cara, essa lapada foi fenomenal. Mas é óbvio que a gente sabe que a resposta é sim, né? Porque, mano, para pra pensar. O Zoro nem tinha se ligado que ele tinha o Haki do Rei e ele já é, tipo assim, absurdo de forte, mano. Agora imagina agora que ele sabe que ele tem o Haki do Rei e que ele vai começar a desenvolver isso mais. Provavelmente o Zoro vai ficar extremamente mais apelão do que ele já é. Só que aí nesse momento o Sanji vai pedir se ele tem o Haki do Rei. E antes que o Gaban possa responder, eles são interrompidos pelo Loki brigando com o Hajurudin, falando sobre como que ele pode deixar com que forasteiros salvem a terra natal deles. Então meio que ficou em aberto se o Sanji ele tem ou não o Haki do Rei, porque o Gaban não falou que sim nem que não. Então assim, ó, pra galera que é super hater do Sanji, calmou, porque não foi confirmado. Não teve alguém falando, ah, você não tem o Haki do Rei. Calma que pode ser que ele tenha. Eu ainda tenho esperança de ver o Trio Monstros 3 com o Haki do Rei. Mano, vai ser um absurdo. O Sanji pra mim tem que ter Haki do Rei também. Mas voltando pra discussão ali do Loki com o Hajurudin, basicamente o Hajurudin fala pra ele que ele não consegue confiar no Loki, porque, pô, mano, há 14 anos atrás, tecnicamente, ele se uniu ao governo mundial e traiu o Elbaf. Mais pra frente a gente vai ver que não foi exatamente isso aí que aconteceu. Só que no meio da discussão deles dois, o Luffy fala pro Loki se tornar um companheiro dele. Então, oficialmente, o Luffy fez um convite pro Loki se tornar um dos membros dos Chapéus de Palha. E é engraçado porque nesse momento, obviamente, o Hajurudin fica em choque. Aí o Zoro pede pra ele, mano, você tá louco? Como que ele vai caber no navio? Que é uma coisa meio óbvia, né? Porque você já viu o tamanho do Loki comparado com os outros gigantes. Agora imagina perto do Sunny, mano. E o Sanji pede pra ele como que eles vão dar conta da comida, porque o Loki come muito mais do que o Luffy. Olha o tamanho dele. E aí o Luffy fala que aparentemente o Buff não precisa do Loki. E ele falou que se alguma coisa der errado é só ele descer a mão no Loki. Ou seja, o Luffy sendo o Luffy. Aí o Loki fica indignado e fala que não vai ser subordinado do Luffy e tal. E o Hajurudin pede pro Luffy se isso é o que o instinto dele diz. E o Luffy fala que quer ver o Loki lutando. Só que ao mesmo tempo, a galera do Hajurudin então chama ele pra subir lá pro Buff. Só que nessa conversa ainda com o Luffy, ele fala que ele não pode entregar o Loki assim, justamente porque o Loki é um criminoso condenado à morte. E aí uma coisa que ninguém esperava, que é basicamente o Gaban falando pro Hajurudin libertar o Loki. E aí o Hajurudin fica tipo, pô, mano, como assim? Até você, Gaban? E ele começa a falar sobre tudo que o Loki fez há 14 anos atrás, que no caso ele matou 113 soldados, matou o pai dele, que era o Rei Harold, e também deixou o Jaru em um estado extremamente grave, ou seja, ele
ele é um criminoso condenado à morte em Elbaf. E aí o Gaban fala que naquele dia onde aconteceu esse massacre em Elbaf, ele tava na ilha junto com o Shanks, e os dois sentiram um haki estranho vindo do castelo, e eles dois foram até lá pra ver o que tava acontecendo. No momento onde o Luffy ouve o nome do Shanks, ele fala pro Zoro e pro Sanji irem indo na frente, porque ele vai ficar ali pra ouvir a história, e o Zoro dá uma zoada, ele fala que zoado, sempre que fala do Shanks e tudo mais, o Luffy se anime, coisa nada, ele fala uma coisa mais ou menos nesse sentido. Aí o Luffy fala que o Shanks não é zoado, e o Sanji fala que ninguém tá chamando o Shanks de zoado. Então, cara, é muito massa porque a gente vê uma interação deles três ali muito da hora, velho. E aí, nesse momento, o Loki vai falar com o Gaban, e o Gaban fala, cara, eu vou contar pra ele porque ele é teu irmão, é com ele que eu preciso falar sobre isso. Por mais que vocês não sejam filhos da mesma mãe, vocês são filhos do mesmo pai. E aí o Hajirudin fala pro Loki que ele tem 3 minutos pra contar, e é pra ele contar a verdade sobre o que aconteceu naquele dia. Ele fala que se o Loki é um guerreiro de Elbaf, é pra ele jurar em nome de Deus e falar a verdade. Só que o Loki não quer lembrar daquele dia, porque aquele dia, segundo ele, foi horrível, foi muito pesado. E aí nós vemos um flashback de 14 anos atrás, onde nesse flashback o Loki e o Jaru chegam no castelo, a pedido do Rei Harold, pelo que deu pra gente entender. Quando eles entram no castelo, eles têm uma conversa, se cumprimentam ali e tal, daquele modo grosseiro, padrão de se cumprimentar. E o Loki fala sobre ele não querer ajudar um homem que se aliou ao governo mundial. Então, pelo que deu pra gente entender, o Harold se aliou ao governo mundial. E isso também encaixa com o que a Gunko falou no último capítulo. Ou, no caso, o Imu falou no último capítulo. Que foi a questão de que se o Harold não houvesse falhado naquele momento, Elbaf seria de Imu. Ou seja, pelo que deu pra gente entender interligando essas duas frases, é que o Rei Harold se aliou ao governo mundial. E o Loki tava sendo um inimigo de Elbaf justamente porque ele não era aliado de ninguém que fosse aliado ao governo mundial. Ou seja, aquela fala ali do Hajirudin antes, nesse mesmo capítulo, falando que o Loki traiu o Elbaf pra ajudar o governo mundial, esquece, isso aí já mata aí, porque o Loki odeia o governo mundial. E ele também comenta que o governo matou o Rox de Shebeck. Isso aí foi uma coisa meio polêmica, porque será que o Shebeck realmente tá morto? Nisso, Loki começa a questionar também como que as crianças de Elbaf estão crescendo, porque segundo ele, a galera de Elbaf tá enchendo as crianças com o conceito de paz, não sei o que, e tá criando um monte de molengo, um monte de pirralho que não quer saber de guerra e que não sabe pegar em uma arma, tá ligado? E realmente é o que aconteceu, mano, porque vendo agora os dias atuais de Elbaf, as crianças são tudo uns frouxos. Mano, o Kron, que é o filho do Gaban, é o único que é uma criança ali, tipo, com o espírito de um guerreiro de Elbaf, tá ligado? Os outros são tudo uns... Pra não falar outra palavra, são tudo uns frouxos, exatamente como o Loki falou, tá ligado? Aí eles chegam na porta que dá acesso à sala do trono do Rei Harold, e o guarda da porta reconhece o Jaru, e quando vê o Loki, tenta disfarçar, chamando ele de jovem mestre, não sei o que. É legal porque o Loki, ele só fala assim, ah, você nem disfarça mais, né? Aí ele dá com o pé com tudo na cara do maluco, abre a porta assim e fala, e aí, velho, cheguei. E do nada, mano, o Loki e o Jaru veem o Rei Harold sendo assassinado pelos seus próprios subordinados. E assim, pelo que a gente conseguiu ver na imagem, então a gente não sabe exatamente se é o Harold normal ou se é o Harold às vezes transformado em um demônio, porque no último capítulo a gente viu um monte de gigantes sendo transformado em demônio pelo Imu. Então vai saber se o Harold também não foi transformado em demônio naquele momento e por isso que os subordinados mataram ele. Pode ser que não também, né? Pode ser que ele tenha ficado louco ou alguma coisa que deu vazão pra isso. Às vezes também a galera quis se vingar dele, cara, isso fica em aberto, tá ligado? Existem 1 milhão de hipóteses diferentes do porquê que os subordinados mataram ele, mas pelo menos isso confirma que, poxa, não foi o Loki que matou. Só que ao invés do capítulo continuar ali, do nada corta a cena pra casa do Gaban, onde tá o Gaban conversando com os Shanks. Eles estão em uma banheira trocando ideia sobre os velhos e bons tempos e tal. Eles comentam que faz 10 anos que o Roger morreu. E uma coisa curiosa é que o Shanks fala que ele queria viver a vida dele como um pirata junto com o Buggy. Ou seja, ele tem uma amizade com o Buggy ali também e tal, só que ele não pôde fazer isso. E aí, o Gaban chama ele de a criança destinada. Cara, o que isso quer dizer? Tipo assim, o Shanks é a criança destinada do quê? Destinada pra quê? Isso tem alguma coisa a ver com o Figureland Garling, com a descendência dele? Ou tipo, será que tem alguma profecia envolvendo o Shanks ter nascido como um dragão celestial e ter se revoltado contra eles e por isso ser a criança destinada? Porque nessa mesma página, a gente vê uma imagem do braço do Shanks, aonde tem a marca do abismo. E pra quem não tá ligado, basicamente a marca do abismo é a marca que os cavaleiros sagrados têm, e pelo que deu pra gente entender, os Gorosei também tem, que
permite com que eles se teletransportem. Porque uns capítulos atrás, quando o Shenrock e a Gunko chegam em Elbaf, eles chegam em um portal. Aquele portal é o Abismo. E eles conseguem se teletransportar naquilo por conta da marca do Abismo, que o Shanks também tem. E aí isso pode ser um dos motivos pelos quais o Shanks decidiu perder o braço dele lá no início do anime. No momento onde ele salva o Luffy daquele monstro marinho, ele propositalmente perde o braço dele. E é óbvio que foi proposital, porque, mano, o Shanks é extremamente poderoso. Ele poderia simplesmente ter usado o haki do armamento naquele momento pra não perder o braço, mas não, ele decide perder igual. Provavelmente isso foi uma forma de demonstrar que ele não tem mais nenhuma ligação com o governo mundial, com a linhagem celestial dele. Tipo assim, ele quis cortar completamente os laços, pode ser que tenha sido isso. E também, obviamente, porque ele aposta no futuro da nova geração, que no caso é o Luffy, tá ligado? Porque numa conversa que ele tem com o Barba Branca questiona ele do porquê que ele decidiu perder o braço, tipo, quem foi o inimigo a quem ele cedeu o braço dele, e ele fala que ele apostou na nova geração. Então, assim, agora tudo faz muito mais sentido. Mas voltando pro Shanks e pro Gaban ali em Elbaf, do nada a Ripley aparece, porque, né, ela tá na casa dela, daí ela começa a conversar com eles dois e tal, dá um susto no Shanks, porque ele não tinha percebido que ela tava ali, e ela começa a pedir pro Shanks contar histórias do passado do Gaban. E aí, quando ele começa a falar sobre um dia que eles estavam em um porto e tal, o Gaban só fala, tipo assim, irmão, você quer morrer? Você quer sair daqui com vida, tá ligado? Essa parte foi muito massa. Só que aí o Gaban e o Shanks começam a ter uma conversa um pouco mais séria, e nessa conversa o Gaban pede pro Shanks se ele conheceu o Rei Harold, porque ali em Elbaf o Harold é visto como se fosse um deus, tá ligado? E o Shanks fala que conheceu o Harold em Mary Joyce, só que eles não tiveram muito tempo pra conversar, e por conta disso ele veio até Elbaf pra conversar com o Harold em Elbaf sobre assuntos que ele não podia falar lá antes que o tempo acabasse. Então provavelmente o Shanks já sabia que o Harold seria assassinado em algum momento, e mostra também que o Shanks esteve em Mary Joyce. O que exatamente que ele estava fazendo lá? Um pirata? Shanks, o ruivo em Mary Joyce? Talvez esse momento onde ele foi pra Mary Joyce foi pra conversar com o Shenrock, com o Garlin. Mano do céu, tomara que o Oda escreva muito mais agora sobre o Shanks, porque ele tá dando um destaque muito grande pra ele. E aí o narrador acaba o capítulo falando que naquele dia houve um massacre em Elbaf, onde o Rei Harold foi morto. A gente vê nesse momento a cena onde o Jaru toma a espadada na cabeça que deixa aquela espada encravada na cabeça dele. A gente não sabe exatamente quem que jogou aquela espada, porque ele só fala Rei Harold, então talvez tenha sido Harold, talvez tenha sido Loki, talvez tenha sido outra pessoa. Baseado no contexto do capítulo, provavelmente foi o Harold que jogou aquela espada na cabeça dele. E a gente vê uma sombra de um personagem indo até uma Akuma no Mi, que o narrador fala que é uma Akuma no Mi proibida. Qual é essa Akuma no Mi? Ótima pergunta. E a última página do capítulo é outro flashback, só que dessa vez de 109 anos atrás, aonde naquele período, se pedissem para as pessoas o que mais aterroriza elas, todas diriam os piratas gigantes de Elbaf, ou os piratas guerreiros gigantes, porque eles eram tidos como o pior pesadelo de todo mundo naquela época. E aí a gente vê o Rei Harold mais novo, com 45 anos, e o narrador fala que ele ascendeu como rei nessa idade sendo jovem, porque 45 anos para um gigante é o equivalente a 15 anos de idade para um ser humano, então ele tava muito jovem ali sendo rei. E o narrador descreve ele como sendo um completo lixo. Ou seja, naquele momento a gente vê ele pisando lá em umas construções, sendo mó babaca, tá ligado? Então, cara, esse Rei Harold, que aparentemente todo mundo achava que era bonzinho por ser o pai do Hajurudin, aparentemente ele não é tão bonzinho assim não, tá ligado, irmão? Só que, obviamente, que agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, porque provavelmente o Oda vai desenvolver muito agora essa história do Harold, do Hajurudin, do Loki. A gente vai provavelmente entender de verdade tudo o que aconteceu. E se você não quiser perder nada disso, quiser entender tudo que vai acontecer daqui pra frente, se inscreve aqui no canal, porque a gente tá trazendo a review semanal dos capítulos de One Piece. Comenta aqui embaixo também o que você achou desse capítulo, porque, mano, é muita informação pra um capítulo só. Confirmado o haki do Zoro, o Luffy chamando o Loki pra tripulação dele, o Shanks tendo a marca do abismo, o Hajurudin sendo um completo imbecil, cara, é muita coisa. Então deixa o teu like aqui embaixo também, porque esse vídeo deu um trabalhão pra fazer, vocês não têm noção do quanto que o teu like ajuda a gente. Porque quando você curte esse vídeo, quando você se inscreve no canal, ativa o sininho, você mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante e automaticamente o YouTube entrega esse vídeo pra mais pessoas. Também compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que gosta de One Piece e que quer ver tudo o que tá acontecendo. Muito obrigado pela moral e tamo junto. Valeu!